Bom, então, está iniciada já a gravação da aula, né? Vamos continuar vendo aqui a parte de switch. E vamos dar uma recapitulada rápida, tá, no que aconteceu na semana passada, só para dar uma lembradinha rapidinho, né? Então, semana passada nós estávamos falando de roteadores e de... Roteador não, desculpa, roteador a gente vai ver agora. Hubs e switch, né? E basicamente nós vimos que um hub é um equipamento em que, dado um sinal que entra por uma de suas portas, então hub é um equipamento, né, que tem uma série de portas, aqui um hub 4 portas, e conforme o sinal entra por uma de suas portas, o que acontece? O sinal sai por todas as demais, para que simule exatamente o comportamento de uma barra, tá? A ideia do hub é simular o comportamento de uma barra. Numa barra, se nós temos 4 máquinas, e uma dessas máquinas envia o sinal, o que acontece? O sinal propaga pela rede e sai e chega em todas as máquinas. Então, para manter esse comportamento, o hub, como equipamento que atua na camada física, ele faz isso. Recebe o sinal por uma de suas portas e encaminha por todas as demais, né? Se por acaso no hub, vamos botar aqui mais uma porta aqui, está chegando também um sinal por outra porta, está chegando sinal por 2 portas, vai haver uma colisão. O que ele faz? Ele manda também, como resposta para essas portas, um sinal embaralhado, né, dos dois, tá? Que é o sinal de reforço de colisão, né? Bom, esse é o hub. Nós vimos que ele tem uma série de problemas, né? Não é que tem um problema, né? A característica dele, de receber por uma porta e enviar por todas as demais. A gente viu que existe na camada de enlaces, endereços de enlaces que podem ser utilizados para melhorar isso daí, né? Então, o switch é um equipamento que ele trabalha na camada de enlace. Ele conhece, né, o protocolo de enlace. O que o switch faz, então? Quando a informação chega por uma das portas do switch, né, esse switch aqui, né, switch aqui com 6 portas. Se a informação chega por uma porta, ela só sai pela porta que interessa, né? Se tem uma outra transmissão acontecendo que entra por uma porta, sai somente pela porta que interessa, né? Inclusive acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso acontecendo ao mesmo tempo. Podemos ter, inclusive, no switch, tá, a informação chegando por uma porta e sendo destinada a uma outra porta no qual a informação está entrando. Por exemplo, essa porta aqui, né? Então, inclusive, numa determinada porta, o switch pode estar enviando e recebendo ao mesmo tempo, né? Então, ele é um dispositivo muito mais ágil que um hub, né? Então, nós estamos vendo o switch semana passada, vamos continuar vendo, então, a questão do switch, né? Então, uma característica aqui do switch: segmenta a rede para melhorar o seu desempenho, fornecendo a cada uma de suas portas a taxa de transmissão máxima da rede. Tá? É o que acontece aqui, no desenho a gente pode perceber isso, tá? Enquanto no hub somente uma porta pode ser utilizada para a entrada, né, as demais portas estão recebendo aquela informação como saída, né? Então, esse hub aqui, vamos supor que seja um hub de 100 megabits por segundo. A taxa efetiva de transmissão de um hub, num determinado momento, vai ser, né, será 100 megabits por segundo, já que só uma porta pode estar recebendo para enviar para as demais. Aqui no switch, não, né? A transmissão em verde aqui, né, está representando o quê? Se for um switch também 100 megabits, está representando a taxa de transferência de 100 megabits. Ao mesmo tempo, tem uma taxa de transferência vermelha de 100 megabits. Ao mesmo tempo, tem uma taxa de transferência aqui representada pelo azul de 100 megabits por segundo. Então, o switch ele aumenta o desempenho da rede, tá? Então, ele segmenta ele para melhorar o desempenho, fornecendo a cada porta a taxa máxima da rede. Então, cada porta está conseguindo trabalhar na taxa máxima. Outra coisa também é que combinam porta com diferentes taxas de transmissão. Por exemplo, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo. O que acontece no hub? O hub, conforme a informação vai chegando por uma de suas portas, vai sendo pelas demais. Então, todas as portas, obrigatoriamente, têm que trabalhar na mesma taxa, né? Se você tem aqui um hub 100 megabits, mas você liga nele um equipamento 10 megabits,
todas as portas vão trabalhar 10 megabits, tá? Por questão de compatibilidade. No switch, não, né? No switch, ele tem uma memória interna que o que vai acontecer? Vamos supor que você está fazendo a transferência de uma máquina que está rodando a 1 gigabit por outra máquina que a placa dela é 100 megabits. A taxa de entrada, vamos supor que seja aqui o representado no azul, tá? A taxa de entrada é maior, né? Então, o que está acontecendo? Existe uma memória aqui, né? O que está entrando aqui em azul chega a uma taxa de 1 GB, vai preenchendo a memória ao mesmo tempo em que está jogando a saída para o outro lado, né? Então, a taxa de saída é menor, não faz mal. O switch ele mantém numa memória aqui intermediária essa informação. Ele consegue, então, compatibilizar as velocidades. Vamos supor que seja a transferência de uma taxa menor para uma taxa maior. Por exemplo, o verdinho aqui, né? Vai ser a mesma coisa, vai ser com auxílio de uma memória, tá? Só que o verde vai transmitir, vai encher um buffer. Nesse caso aí não vai poder estar saindo ao mesmo tempo, porque a taxa de saída é muito alta. Quando o buffer estiver cheio, ele descarrega a 1 gigabit por aquele buffer, tá? Uma taxa bem maior. Então, com a utilização de uma memória interna, os switches conseguem compatibilizar máquinas não, desculpa, placas, interfaces de rede com diferentes taxas de transmissão. Vou pegar aqui. Bom, nós temos basicamente dois tipos de switch. Nós chamamos switch comutado por software e switch comutado por hardware. Esses switch comutados por software são os mais simples, né? Normalmente, quando a gente compra esse switch na rua para uso doméstico, custa lá 50, 60, 90, 100 reais, tá? São switches comutados por software. Como é o funcionamento deles? Eles têm uma memória interna e quando a informação chega no switch, ela é primeiro armazenada nessa memória. Então, ele recebe o quadro por uma de suas portas e armazena na memória compartilhada, né? Ele analisa o quadro, determina a porta de saída e aí vai sair pela porta correta. E aí vai seguir dessa informação na memória e sai por essa porta, tá? Esse tipo de processamento é um processamento conhecido como armazenar e encaminhar, né? Store and forward, né? Primeiro ele armazena na memória para depois encaminhar, né? Então, o comportamento deles você tem o switch, tem lá várias portas do switch. Quando a informação chega, ela é guardada nessa memória. Depois que ele é guardado, é armazenado no endereço destino, determina a porta de saída, aí sai para aquela porta. Já o switch comutado por hardware, como é o funcionamento deles? Você tem o switch, você tem as portas dele, e a informação começa a chegar. A informação está chegando aqui. O hardware rapidamente analisa o cabeçalho da informação, determina a porta de saída, aí determina a porta de saída essa aqui, ó. E a informação já é jogada para aquela porta de saída diretamente, né? Então, conforme está chegando, já está saindo. Então, o switch ele é extremamente rápido, praticamente sem atraso nenhum na rede, né? Então, o switch comutado por hardware ele faz um processamento conhecido como processamento de penetração, ou cut-through, né? Passa através dele. Então, a gente percebe que um precisa armazenar primeiro, faz um trabalho parecido com o roteador, é o comutado por software. O comutado por hardware, ele passa direto, tá? Então, obviamente, esse comutado por hardware, ele é mais caro, porque precisa de um hardware bem mais sofisticado, né? E ele, além de ser mais caro, né? Obviamente, tem uma taxa de transmissão bem maior, senão não valeria a pena pagar mais caro. Então, os switch cut-through, né? São os operados por hardware, trabalham com uma latência menor, ou seja, eles provocam menos atraso na rede, a rede flui mais rapidamente. Já os switch store and forward, eles têm a vantagem de que é o seguinte, né? O comutado por hardware, o que é o FCS? Né? O FCS é o campo para verificação de erros de transmissão. Ele vem no final do quadro. Então, o comutado por hardware, quando o FCS chega, ele já enviou praticamente o quadro inteiro. Não tem como frear mais, não tem como puxar.
Se por acaso aquele quadro chega com erro, ele é encaminhado com erro mesmo. Tá? Já o storage e forward, eles têm a oportunidade de primeiro verificar se tem erros verificando o campo FCS. Se não tem erro, eles retramitem. Se tem erro, eles descartam. Tá? Mas o que acontece aqui é que numa rede Ethernet é raríssimo ter um erro. Tá? Então sempre vale a pena, mesmo que com essa possibilidade, você ter um switch comutado por hardware. Tá? Ele sempre vai dar um desempenho maior na rede. Outra coisa é que o switch funciona com base em um barramento interno de alta velocidade, que a gente chama de backplane, tá? Que é usado para transmissão dos quadros entre suas portas. Então, isso significa dizer que dentro dele ele tem uma espécie de uma rede, dentro do switch. Isso para uma transferência rápida de quadros entre as portas. Tá? Isso, dependendo do modelo do switch, tá? Quando você compra um switch de alto desempenho para o centro de uma rede, é importante você verificar a capacidade do backplane dele, né? Imagina um switch de 24 portas. Tá? Vamos imaginar o switch 24 operando na taxa máxima dele, um switch gigabit Ethernet com 24 portas. Cada uma das 24 portas pode estar fazendo, enviando e transmitindo ao mesmo tempo. Tá? Vou dar um exemplo aqui de 4 portas, a gente expande para 24 portas. Né? Vou desenhar aqui um switch de 4 portas. O que pode estar acontecendo nesse switch de 4 portas aqui? Ó? Você pode estar, por exemplo, enviando por aqui, saindo por aqui, enviando por aqui, saindo por aqui, enviando por aqui, é, saindo por aqui, né? E enviando por aqui, saindo por aqui. Na melhor das hipóteses, né, assim, no caso extremo, cada uma das portas pode estar enviando e recebendo ao mesmo tempo. Então, internamente, está passando pelo switch 4 transmissões. Então, esse switch aqui de 4 portas, 1 gigabit, ele teria que ter uma capacidade de chaveamento de 4 gigabits por segundo. É o que a gente chama de um backplane. Um switch 24 portas, que é um switch comum, tá, numa rede de computadores, um switch comutado por hardware, tá? Se eu tenho 24 portas gigabits por segundo, ele teria que ter um backplane de 24 gigabits por segundo. Quanto maior o backplane, mais caro é o switch. Tá? Então, você às vezes vê switch de 24 portas, dois switches, comutados por hardware, mas com preço significativamente diferente. Uma das coisas que mais impacta é essa capacidade de chaveamento. Então, você tem que ter uma noção da quantidade que você espera da sua rede de transmissão. Né? 24 gigabits por segundo nunca vai acontecer ao mesmo tempo, mesmo em taxa muito elevada, tá? É muito difícil acontecer isso. Né? E você normalmente vai ter um switch com um backplane de 8 gigabits, 16 gigabits, dependendo da taxa que você quer utilizar. Tá? Isso quer dizer que se a taxa da rede aumentar muito, ele não vai funcionar? Não, ele vai funcionar sim, tá? Ele sempre vai funcionar. Só que ele vai precisar fazer uso da memória interna dele, vai atrasar um pouquinho. Né? Nem que atrase um pouquinho, simplesmente não vai ser tão rápido quanto seria. Né? Então, esse é um dos fatores, né, que impactam no funcionamento do switch. Né? Então, a performance e a quantidade de ports switch vai ser limitada pela velocidade desse backplane. Né? Então, uma outra característica é que, através de tecnologia proprietária, a gente pode fazer ligação de estação de duas portas ao mesmo switch, tá? Ou até mesmo ligação de switch por enlace em paralelos. Tá? A gente tem placa de rede, por exemplo, que a placa de rede tem duas portas, 4 portas. Tá? E aí você consegue fazer algumas coisas desse tipo aqui. Ó. Você tem a placa de rede. Tá? A placa de rede ela tem, vamos botar aqui, duas portas. Aí você tem um switch aqui de 1 gigabit. Tá? Você consegue ligar cada porta dessa a uma porta do switch. Então, se é 1 gigabit, o que acontece? Com as duas portas ligadas ao mesmo switch, você consegue uma taxa efetiva de transferência de 2 gigabits. Tá? Da mesma forma, você pode ligar entre switches, se você quiser aumentar a taxa de transmissão da sua rede, ligar também cada um deles a 2, a 4 portas. Com isso, você aumenta a taxa de transmissão entre portas. Tá? Mas isso aí normalmente funciona bem com tecnologia proprietária. Né? Ou seja, você comprar placa-mãe e switch, todos do mesmo fornecedor. Tá?
Eles vão dar essa oportunidade para você. Bom, tranquilo aí sobre o switch, pessoal? Vamos continuar e vou falar então sobre agora roteadores, né? Uma coisa que a gente viu foi que switch trabalham na camada de enlace, enquanto hubs trabalham na camada física. Então, se a gente botar aqui, ó, camada física, temos o hub, né? O hub, camada física, lida com bits. Então, o hub simplesmente o que ele faz é enviar bits de um lado para o outro. Se chegar bit com colisão, ele vai enviar a colisão também. Acima da camada física, temos a camada de enlace. Vou botar aqui. Na camada física temos o hub, que a gente viu. Na camada de enlace temos o switch, que a gente acabou de ver. Tá? Então, o switch, por operar na camada de enlace, ele consegue avaliar o protocolo, consegue verificar endereço, consegue determinar a porta exata de saída. E com isso ele consegue ser muito mais rápido que o hub. Mas a função da camada de enlace numa rede de computadores é levar a informação para o computador na mesma rede, para o computador próximo. Então, o switch ele só faz isso. No ambiente de rede, ele só leva até a próxima máquina. Ou seja, um switch é um equipamento para funcionamento de uma rede local. Acima da camada de enlace, nós temos a camada de rede, né? Na camada de rede, nós temos o roteador, né? Qual é a função da camada de rede? A função da camada de rede é interligar redes, né? Levar aquele funcionamento da rede local que a camada de enlace fornece para um local mais distante, para uma rede mais distante. Então, a gente pode falar o seguinte, né? Nós temos um switch aqui, e esse switch ele forma uma rede local. Esse outro switch aqui, vou desenhar um switch quadradinho, roteador redondo, tá? Forma outra rede local. Eu posso ligar esse outro switch, esses dois switches por intermédio de um terceiro switch aqui? Posso sem problema nenhum, tá? Mas continua tudo sendo um ambiente de rede local, né? Agora, eu tenho uma outra rede bem distante, né? Formada lá com outro switch. Como eu faço a ligação entre essas redes? Normalmente eu tenho o roteador. O roteador ele é o equipamento que faz a ligação entre as redes, né? Então, aqui eu pego essa rede local que está ligada nesse switch, ligo nesse roteador. Essa outra rede local tem o roteador dela. Ligo esses dois roteadores. Esses roteadores eles têm a capacidade de fazer o chaveamento, tá, da rede, né? Então, roteadores, né, eles são bastante parecidos com computadores, tá? Então, possuem componentes de hardware e de software semelhante ao encontrado em outros computadores. Inclusive, eles têm CPU própria, eles têm memória RAM, eles têm memória ROM, tá? Eles têm uma unidade de armazenamento flash, né? O roteador não costuma ter HD, não tem HD. Eles têm sistema operacional, você pode fazer a instalação de software neles, né? Mas ele é um equipamento, né? Apesar de ter uma arquitetura parecida com o computador, ele tem os canais de dados, a comunicação entre as placas de rede é mais eficiente que o de um computador comum, tá? Para facilitar a tarefa de roteamento. Então, exemplo de uma imagem de um roteador, tá? Então, esse aqui é um roteador onde nós podemos ver que atrás ele tem porta-console, portas Ethernet, porque já vem padrão neles, tá? Aqui tem uma expansão, tá, de uma porta Ethernet, outra expansão com duas portas Ethernet. Então, isso aqui, nessa barra mais expansão, a gente pode trocar placas do roteador, né? Tanto aqui na esquerda quanto aqui na direita, e botar outros tipos de rede. Por exemplo, redes seriais, portas de fibra ótica, tá? Posso variar as portas, o tipo de enlace que existem no roteador. A gente pode estar acostumado com aquele roteador doméstico que a gente tem em casa, com as anteninhas, ele também faz um papel de roteador, né? Aquele roteador doméstico em casa, normalmente ele tem o quê? Para poder fazer a comparação aqui, né? Ele tem, né, normalmente uma porta que a gente chama de WAN, outras quatro portas são chamadas de LAN, tá? E ainda uma antena ou mais antenas, que é a parte wireless, que normalmente é chamada de WLAN, Wireless LAN, tá? Para efeito de roteador,
é como se ele tivesse três portas. A porta WAN, que é a porta que vai para a rede externa, a porta WLAN, que é a porta que vai para a rede local sem fio, e essas quatro portas aqui, nível de roteamento, é considerado como se fosse uma interface só, tá? Que são as portas que são usadas no ambiente de rede local. E por que quatro portas? O que o roteador considera como são quatro portas? É que aqui, na verdade, roteadores têm um switch integrado, tem um switch dentro dele, tá? Esse roteador nosso doméstico é como se ele fosse aqui, ó, um roteador, tá? Com uma porta WAN, com uma porta LAN, sendo que essa porta LAN é ligada num switch que oferece quatro portas de saída, tá? E ainda a porta wireless dele, tá? Ele é um roteador? Ele é um roteador bastante simples, bastante limitado em nível de software, tá? Não faz operações tão complexas como o roteador desse aqui da imagem faz, mas ele é um roteador, né? Então, o papel do roteador, tá? Conforme já vimos aqui, ele conecta várias redes. Para isso, ele possui várias interfaces, cada uma pertencente a uma rede diferente, né? Então, aqui, ó, esse roteador aqui com duas interfaces, esse roteador com duas interfaces, esse roteador que a gente viu doméstico aqui seria equivalente a três interfaces. Esse aqui, esse roteador, tá? Duas dessas aqui a gente vai desconsiderar, que são a porta auxiliar e console, tá? Não são exatamente porta de rede. Mas esse roteador especificamente que ele está com uma, duas, três, quatro, cinco interfaces. Então, o roteador ele possui várias interfaces e cada uma pertencente a uma rede diferente, já que ele faz ligações entre redes, né? Quando ele recebe um pacote por uma interface, ele determina por qual encaminhar o pacote da interface destino. A gente já viu essa parte aqui. Esse aqui ele faz, né, o encaminhamento. É, a responsabilidade principal, tá, é direcionar pacotes com destino para redes locais e remotas. Ele recebe por uma de suas portas a informação, escolhe o caminho e faz o repasse para a porta correta, tá? Encaminhando esse pacote, então, para o destino correto. Para isso, ele utiliza a tabela de repasse, a gente também já viu, né? Então, dentro da tabela de repasse, quando uma correspondência é localizada, ele capsula o pacote IP na interface de saída e manda, né? Ele sempre extrai o conteúdo do quadro antes de fazer o encaminhamento. Então, ele é capaz de interligar redes com diferentes tecnologias de enlace de dados. A gente já viu aqui como é o funcionamento, como é a semântica da rede Ethernet, tá? Na rede Ethernet, a gente tem endereço MAC origem, endereço MAC destino, o tamanho da informação, os dados SS. Basicamente isso, tá? Então, você tem um pacote por exemplo, rede Ethernet. Ele tem todas as informações Ethernet e ele ainda carrega aqui dentro, na área de dados, o IP, né? Então, essa parte de fora tem toda a informação I302.3 e aqui dentro a informação IP. Quando isso chega no roteador, o que o roteador faz? Ele, por exemplo, vou imaginar lá o roteador sem fio, chega pela porta Ethernet dele. Ele recebe o pacote Ethernet, que é esse de fora. Ele extrai de dentro do pacote Ethernet essa informação IP. Analisa o endereço destino, ele tem que mandar por outra interface. Vamos imaginar que seja a interface wireless. O formato do quadro wireless ele é diferente do formato do quadro Ethernet. Então, ele monta um quadro com formato diferente, mas o que importa para ele é o IP. Ele pega essa informação IP que estava aqui dentro e ele coloca dentro do wireless, tá? Então, para a camada de rede, o que interessa é mandar o IP que está aqui, a informação IP que está aqui, é a mesma informação IP que está aqui. A casca onde ela está, né? Aqui é Ethernet, aqui o wireless, podem ser diferentes, mas o conteúdo IP carregado vai ser, a informação vai ser a mesma, tá? Então, assim é capaz de interligar redes com diferentes tecnologias em nível de enlace de dados, tá? Você consegue fazer essa conversão. Tá legal, gente? Uma dúvida aí com relação a esses dispositivos intermediários?
Então, vamos ver aqui um assunto meios de transmissão. Tá? A gente está falando de protocolos, parte de alto nível, né? Mas toda a informação para ir de um lado para o outro tem que trafegar por algum local, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Fibras óticas, par trançado, enlace de rádio, cabo coaxial, temos Bluetooth, temos rede via satélite, temos infravermelho. Tá? Então, são vários os meios de transmissão que existem para mandar uma informação de um lado para o outro. Vamos ver aqui os principais deles, os mais comuns. Então, um meio de transmissão ele pode ser definido como qualquer coisa capaz de transportar a informação de um ponto para outro. Pode ser o espaço livre, né? Por exemplo, transmissão Wi-Fi acontece no espaço livre, pode ser o vácuo, né? Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo sem problema nenhum. Pode ser um cabo metálico, pode ser um cabo de fibra ótica, pode ser um monte de coisa, né? Então, para transmitir um fluxo bruto de bits, né, de uma máquina para outra, vários meios podem ser utilizados. Cada um tem suas características próprias, né? Principalmente em termos de largura de banda, que é a taxa que eles conseguem transmitir, que eles aguentam transmitir, retardo provocado no meio, né? Alguns meios transmitem mais rápido que outros. Por exemplo, um par trançado ele não ele encaminha um elétron em altíssima velocidade, mas não é a mesma coisa que uma luz numa fibra ótica, por exemplo, né? Custo e facilidade de instalação, né? Custo e facilidade de manutenção. Então, tudo isso impacta, né? Se a gente tivesse aquele e-mail que fosse o mais barato de todos, tá? Fosse barato instalar, fosse barato fazer a manutenção, resolvesse qualquer problema, a gente só precisaria de um e-mail, tá? A gente tem vários meios, porque cada um tem suas características próprias e dependendo do que a gente quer, a gente vai precisar dar mais ênfase em uma categoria ou outra. E, basicamente, eles podem ser agrupados em meio guiados e meios não guiados, né? Por exemplo, o ar, ele é um meio não guiado. Se você manda um tiro de um laser, no ar ele vai sempre em linha reta. Já uma fibra ótica, por exemplo, você pode guiar a luz. A luz está passando dela, você gira a fibra ótica, ela vai guiar, vai fazer a luz seguir pela fibra ótica. Então, meio guiado. Começando aí pelo mais comum, tá? mais usado aí, que é o par trançado. Tá? O que é um par trançado? Um par trançado consiste em dois fios de cobre encapados, enrolados em espiral. Então, eles são encapados aqui, ó. Por exemplo, o azul está com uma capinha azul. Tá? Tem que ter a capa, obviamente, senão eles vão interferir entre eles. E eles são enrolados em espiral. Isso aqui é um cabo de par trançado. Tá? Aqui, ó, uma capa azul, dentro dele, 4 pares. O par é isso aqui, não é esse cabo. Esse cabo ele contém 4 pares. Tá? Então, um par é isso aqui. Um cabo de pares trançados, esse aqui com vários pares dentro dele. Então, um dos fios transporta o sinal elétrico, enquanto o outro é usado como referência. Então, para a gente mandar o sinal, a gente tem que mandar uma diferença de potencial entre eles. Então, por exemplo, está sempre em 0 volts e o outro vai variando até 12 volts, 50 volts, dependendo da aplicação, né? Os fios são trançados de forma a reduzir a interferência eletromagnética. Quando a gente usava telefonia antigamente, sinais só de telefone não precisava ser trançado. Tá? Eles até eram trançados para facilitar e estar sempre grudados um no outro. Mas, às vezes, era comum também ver cabos paralelos, tá? Onde você tinha a referência vindo e a informação vindo pelo outro, isso em paralelo, né? O que acontece é que quando a gente começa a transferir sinais em frequências cada vez mais altas, eles começam o cabo ele começa a se comportar como uma antena, tá? E uma antena, se você colocar duas antenas bem paralelas, elas funcionam muito bem para transferência de informação entre elas. Então, você acaba que em alta frequência começa a induzir corrente de um para outro. Ou seja, os pares interferem entre si, tá? Os cabos de um par, os fios de um par trançado. Tá? Uma forma de diminuir a interferência seria o quê? Olhando de frente aqui, né? Um está numa posição e o outro está noutra posição. Tá?
assim eles não têm muita facilidade em transmitir. Ainda pode interferir? Pode, dependendo da frequência, dependendo da potência, pode. Mas quando eles estão inclinados em relação a um outro, dificulta isso. Então, quando o par ele é trançado, né, vou desenhar aqui um trançado, tá? Você está sempre com os fios inclinados em relação um ao outro. Você percebe na figura? Em nenhum momento eles ficam paralelos. Isso dificulta a interferência entre eles. Tá? Então, esse é o objetivo do trançado. Tá? Então, esse entrelaçamento aí que cria espiras, né, que segue o trançado, minimizando até eliminando o ruído. Um detalhe importante aqui, ó, a taxa de torção é definida como uma quantidade de torções por metro. Então, você tem ó, uma taxa maior. Repara que entre o laranja e o verde. O laranja ele tem aqui, ó, vamos pensar em torções aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente consegue ver 6 torções dele aqui nesse tamanho. O verde a gente vê 1, 2, 3 torções. Então, nesse caso, o laranja tem mais torção que o verde. Tá? Isso é a propósito. Né? É a propósito para que... o que aconteceria? Vamos botar aqui dois pares com a mesma taxa de torção. Vou botar aqui assim. Ó. Tá? Então, se eu tranço esses pares, eu diminuo a interferência entre eles, no par. Tá? Mas, se você pensar, você pegar, por exemplo, esse de cima aqui, desenhar só o de cima agora. Em relação ao cabo do outro par, eles estão mantendo a distância. Tá? Então, eles facilitam também a interferência entre pares diferentes. Então, essa taxa de torção diferente dificulta agora a interferência entre pares. Tá? Então, quando pares próximos têm taxa de torção iguais, né? Então os mesmos condutores, né, de diferentes pares podem ficar repetidamente próximos. Isso aumenta a probabilidade de interferência. Tá? Então é comum taxa de torção diferente. Se vocês abrirem um par trançado, né, dissecar eles, vocês vão ver que eles têm taxa de torção diferente. Então, normalmente, um cabo de par trançado é composto por vários pares dentro de uma capa protetora, conforme a gente viu. Dependendo da aplicação, a informação pode trafegar por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação. Não, isso não é verdade para redes de computadores. Tá? Num par trançado, uma rede de computadores, o par trançado normalmente é no máximo 100 metros. Mas se você usa em telefonia, por exemplo, telefonia, você consegue levar o par trançado, um sinal de telefonia, a quilômetros sem problema. Tá? Então, aqui eu estou falando exclusivamente do meio par trançado, e não de rede de computadores. Quando é necessário distâncias mais longas, é necessária a utilização de repetidores. Esses repetidores vão regenerar o sinal. Tá? A perda do par trançado ela é grande com a distância, tá? Assim como a deformação do sinal. Então, ele pega, entende, e regenera e manda mais para frente. Quando muitos pares percorrem paralelamente uma distância muito grande, eles são envolvidos em uma capa protetora para minimizar a interferência. Daqui a pouco a gente vai ver aí par trançado blindado, tá? Com o objetivo de minimizar a interferência. Par trançado pode ser utilizado tanto na transmissão analógica quanto digital, tá? Não existe nenhum tipo de restrição. Tanto que ele é usado para telefonia pura, que é puramente analógico, assim como também rede de computadores, que é puramente digital. A largura de banda que ele vai transmitir, né? Ou seja, a taxa de bits por segundo que ele transfere depende da espessura do fio e da distância percorrida. Né? Quanto mais grosso for o fio, melhor ele transmite. Tá? E quanto mais longe for a distância, quanto mais longa for a distância, mais o sinal se atenua, deforma, então mais perda tem, a gente tem que diminuir a taxa. Tá? Então, quando é escolhido 100 metros de distância, é por questões de conseguir manter a taxa necessária de transmissão. Né? Consegue transmitir a mais de 100 metros? Consegue. Né? Mas você já fica sob risco de perda. A perda de energia no par trançado aumenta com a distância, tá? E essa perda pode estar por radiação ou calor. Radiação é
o par trançado, o par ele funciona, um fio ele funciona basicamente como uma antena. Então, você, quando você está gerando campo eletromagnético, vou botar aqui, você tem um fio conduzindo um sinal. Você consegue medir o campo eletromagnético ao redor do fio, tá? Então, ele está irradiando, né, um campo eletromagnético por ele. E é justamente essa irradiação que pode provocar interferência. Não existe milagre de produção de energia. O fio está conduzindo uma energia. Então, se está tendo radiação, né, irradiação, tá? Ele está perdendo energia ao longo do caminho. E também, conforme os elétrons vão passando pelo fio, né, apesar do cobre ser excelente condutor, ele oferece uma certa resistência à passagem do elétron. Então, isso aí consome também energia em forma de calor. Então, né, pode ser por radiação ou por calor. Então, a principal desvantagem do par trançado é a sua baixa proteção contra interferência e ruídos. Tá? Eu não posso passar um par trançado nem junto a fios, tá dentro de casa. Ah, mas eu passei na minha casa, funciona. Tá? Funciona, sim. Mas se você está usando a sua rede de computadores, onde esse fio passando do lado usando seu par traçado, do lado de um fio, e de repente você coloca naquele fio um equipamento que consome muita energia, que puxa muita corrente, você pode induzir no par traçado uma corrente mais forte do que a sua placa de rede está preparada e queimar a sua placa de rede. Dependendo do que acontecer, pode até propagar, queimar a placa-mãe, queimar mais equipamentos. Tá? Então, realmente não é aconselhável passar junto, a não ser que se faça uma blindagem adequada. Maior desvantagem na utilização do par trançado. Alta taxa de transferência de dados. Tá? Hoje em dia, a gente tem rede de 10 gigabits por segundo com par trançado. Então, uma excelente taxa. Facilidade de manuseio. É muito fácil você manusear uma par trançada, você colocar um conector nele, você puxar em um lugar, botar no outro. Né? Ele tem baixo custo de instalação e baixo custo de manutenção. Né? O par trançado, basicamente, é o meio de transmissão mais barato que existe. Então, para você instalar, ele é barato. E a manutenção também é muito fácil. Qualquer pessoa com uma prática mínima consegue fazer manutenção, troca de conectores, troca de cabos. Né? E a maior desvantagem, quando a gente já viu, como a gente já viu, né, é a baixa proteção contra interferência. Né? Então, ambiente industrial, por exemplo, tem padrão bastante rígido para instalação. Então, tipos de par trançado. Fala primeiro sobre a categoria blindada e não blindada. Tá? O par trançado mais comum ele é conhecido como UTP, Unshielded Twisted Pair, né? Par trançado sem blindagem. Esse tipo de par trançado ele tem um núcleo de cobre, então dentro dele é cobre, e tem uma capinha de teflon para evitar interferência. Eles são agrupados dentro de uma caixa plástica. Se você precisa de um nível maior de proteção, né? Por exemplo, não é para passar par trançado junto de cabos elétricos, mas não tem jeito. Eu tenho um lugar que eu vou ter que passar ele junto, eu não tenho uma alternativa. Tá? Eu tenho que passar um par trançado. Né? Bem que existe até tecnologia PLC para não precisar fazer isso, mas vamos supor, tenho que passar. Né? Aí, nesse caso, você tem os pares trançados conhecidos como STP, Shielded Twisted Pair, né? Par trançado blindado. Ele serve não só para passar junto com cabos de energia, como também você passar num ambiente, por exemplo, numa sala onde você tem um campo eletromagnético muito forte, que pode interferir com os pares trançados. Né? Então, para fazer a instalação desse tipo de cabo, aí a instalação é igual, na verdade, tá? Não tem grande diferença, você só tira a capa e pronto. Tá? Mas para saber qual par utilizar, cada par tem um nível de proteção diferente. Você tem pares que aguentam determinada campo eletromagnético, não aguentam outros. Já tem outros pares que aguentam campo eletromagnético mais forte. Aí vai precisar de um pessoal especializado que meça o campo eletromagnético e, a partir dessa medição, consegue determinar qual é o tipo de par trançado que você vai botar, com que tipo de blindagem. Tá? Então, tem vários níveis de blindagem, não vai entrar nesse nível de blindagem aqui, tá? Mas você tem que saber qual é o nível de blindagem adequado para cada um. Mas a gente pode perceber essas diferenças de níveis aqui, ó. Esse primeiro cabo aqui, ó, cada par é blindado individualmente. Então, ó, o verde tem uma blindagem dele, então cada um tem uma capa metálica protegendo individualmente. Isso aqui, inclusive, diminui a interferência entre os pares.
Já existem outros cabos que os pares eles não têm blindagem individual, mas eles têm uma blindagem em volta. Tá? Inclusive, essa blindagem podendo ser por malha, tá? Que é uma blindagem bem forte. E nós já temos cabos aqui que são bem mais sofisticados em termos de blindagem, que tem uma blindagem por uma malha entrelaçada. Dentro dessa blindagem, malha entrelaçada, blindagens individuais por papel laminado. Tá? Então, isso aqui, cada um tem a sua blindagem individual, além disso, nós temos uma blindagem por malha externamente, dando uma blindagem bem mais forte. Né? Em relação a cores e conectores, o conector que normalmente é utilizado é o RJ45, é esse conector que vocês estão vendo aqui. Né? O conector ele tem 8 vias, então ele tem 8 conexões aqui assim. Né? Você pode botar uma capinha protetora, essa capinha aqui é a parte, você coloca ela no cabo. Aí você faz a chamada crimpagem, você coloca o cabo de par trançado aqui dentro, tá? Vem com alicate de crimpagem, e aí você aperta, fecha, crimpa e está pronto. Né? Por isso que a instalação, manutenção é barata. Tá? A manutenção, principalmente, dá um problema num cabo, num conector, tá? Você corta fora o cabo, faz a conectorização novamente. Deixa eu pegar aqui, abrir a câmera aqui. Né? Então, isso aqui ó, é um alicate de crimpagem. Né? Você bota o conector aqui, é a tomada de rede. Né? Nesse outro é o RJ45. Aqui é um RJ11. Esse alicate ele faz também cabeamento, tá? De telefonia, então um conectorzinho menor. Como é que é a crimpagem, então? Você separa esse cabo aqui num padrão de cores, que a gente vai ver no próximo slide. Né? Que está bem grande, tá? Para poder mostrar, mas é que seria menorzinho. O que você faz? Separa cada par aqui, encaixa esses pares na posição correta, que a gente vai ver, né? Tem que ter um pouquinho de habilidade. Você encaixa na posição correta aqui dentro. Tá? Uma vez que estão encaixados aqui na posição correta, você vem com o alicate, né? Encaixa o conector no alicate e aperta o alicate. Né? Quando aperta o alicate, faz a crimpagem. Ok, pessoal? Então, compartilhar de novo a tela. O padrão de cores é esse aqui, tá? Temos dois padrões, né? T568A e T568B. A razão de dois padrões é a seguinte. Repare o seguinte, nos 568A e 568B, os padrões, vou chamar de A e B, tá? O padrão A, o 4 e o 5, o 7 e o 8. Ó. Verde, branco do verde, branco do marrom, marrom. Verde, desculpa, azul, branco do azul, marrom, branco do marrom. Azul, branco do azul, marrom, branco do marrom. Os pares 4, 5, 7, 8 não mudam nele. No T568, no A e no B, mudam os pares 1, 2 e 3, 6. Ó. O 1, 2 é o par verde, o 3, 6 é o par laranja. No B, 1, 2 é o par laranja e no 3, 6 é o par verde. Isso é porque até antes das redes 100 megabits por segundo não existia algo que a gente chamava de autonegociação. Tá? Eu até conversei com vocês, mas aqui a gente vai rever isso aqui para ficar mais fácil. Na auto, você diz o seguinte: se você tem dois computadores, você quer ligar os computadores direto um no outro, como é que você vai ter que fazer essa ligação? Um par leva a transmissão, outro par leva a recepção. Então, você tem no computador o par de transmissão e um par de recepção. E você tem no outro computador também um par de transmissão, um par de recepção. Obviamente que um transmite tem que chegar na recepção do outro. Então, a transmissão de um tem que chegar na recepção do outro. A recepção do um tem que chegar na transmissão do outro. Então, é preciso fazer uma inversão de pares, que é o caso aqui. Se você for ligar computador a computador, você tem que botar um cabo que tem pontas com padrão diferente. Uma ponta padrão A, uma ponta padrão B, para poder inverter. Redes 10 megabits ainda são assim, embora sejam raras. Se você for fazer alguma coisa na rede 10 megabits, tem que lembrar disso e botar padrão diferente nas pontas. Né?
Isso é só se for fazer computador. Se você for ligar computador, né, num switch, tá? Para facilitar, o switch ele já tem as portas invertidas, tá? O switch ele tem a porta invertida em relação ao computador, né? Então, se você for ligar um computador num switch, aí você vai ter que ter o mesmo padrão nas duas pontas, né? Roteador é igual ao computador, segue padrão do computador, só que é invertido é o switch, né? Então, resumindo, se você tem uma rede de 10 megabits, vai ligar máquina a máquina, tem que usar padrão diferente. Vai ligar máquina switch, usa o mesmo padrão nas duas pontas. Se você tem uma rede 100 megabits por segundo para cima, tá? Hoje em dia todas as placas já têm autonegociação, tanto faz você ter padrão igual ou diferente nas pontas, tá? Os equipamentos, eles se viram. Então, hoje em dia, a gente faz... O que normalmente acontece? Cada organização escolhe um padrão, ou padrão A ou padrão B, e faz todos os cabos com todas as pontas iguais. Que aí, se você precisar fazer a manutenção, você já sabe que vai seguir aquele determinado padrão, né? Então, isso aqui determina qual a sequência que os cabos vão entrar dentro dos conectores, né? Com o tempo, fazendo conectorização, você decora fácil esse padrão aqui. Sobre categorias, tá? Nós temos diferentes pares trançados que servem a diferentes funções. Na verdade, um par trançado de categoria maior serve para todas as funções da categoria menor. O que acontece é que os pares trançados, o par trançado foi a tecnologia que desenvolveu muito, né? Evoluiu bastante, né? Então, conforme a gente vai galgando padrões, né, de melhoria, a gente diz que chegou numa nova categoria. Hoje nós temos padronizadas 8 categorias. Na verdade, mais, tá? Porque temos 5 e 5E, temos o 6 e 6A, temos o 7 e o 7A, tá? Mas a gente vai considerar aqui só o primeiro número da categoria, né? Então, a primeira categoria era aquele utilizado em telefonia, suportava taxa de até 1 MHz. São pares muito ruins, tá? Não é mais padrão, nem quando a gente monta a telefonia, a gente usa mais um cabo assim, tão simples, né? O par traçado categoria 2 vai até 4 MHz. 1 MHz, ele aguenta 1 milhão de pulsos por segundo. Esse aqui aguenta 4 milhões de pulsos por segundo. Então, foi utilizado em redes até 4 megabits, também não é mais padrão, né? Categoria 3, né, já foi utilizado em redes de computadores 10 megabits por segundo, redes Ethernet 10 megabits por segundo, e hoje em dia ainda pode ser utilizado em telefonia, tá? Mas acho que é até difícil hoje em dia você conseguir comprar um cabo categoria 3. Acho que hoje o mínimo que você consegue comprar é o 5E. Tá? Não sei dizer com certeza também que eu nunca procuro, muitos anos que não procuro um cabo categoria 3, né? O categoria 4 suporta a frequência de 20 MHz, então, até 20 milhões de pulsos por segundo. Então, vou passar rapidamente aqui, até chegar no que interessa lá embaixo. Categoria 4, ele já trabalha com 20 milhões de pulsos. Aqui começa o que interessa para a gente, categoria 5 e 5E. Foi criado primeiro a categoria 5 e depois ele foi melhorado para 5E. Basicamente, o que é vendido é 5E. Você não encontra cabo categoria 5, tá? Ele não é mais suportado, ele foi retirado do ser padrão, tá? Então, ele tem 4 pares trabalhando com frequência de até 125 MHz. Ou seja, esse categoria 5, ele vai a 125 milhões de pulsos por segundo. Então, ele pode ser usado em rede 100 megabits ou 1 gigabit. Se usar rede 100 megabits, usa 2 pares. Se usar 1 gigabit, usa 4 pares, né? Basicamente, o que aconteceu, a diferença do 5 para o 5E, foi que mudou o tipo de Teflon que é utilizado e aumentou a taxa de torção dos cabos para diminuir as interferências que estavam acabando acontecendo um pouco no 5, né? Eles foram projetados para usar conectores RJ45, tá? O RJ45 é aquele conector que a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês, que a gente viu lá até no slide anterior. Deixa eu puxar aqui. Esse conector aqui. Categoria 6, cabo com 4 pares, mas ele dobra a taxa. Ó. Ele aguenta 250 MHz, 250 milhões de pulsos por segundo. Isso aqui não é fácil, esse salto não, tá? Então, é um excelente cabo, tá?
ele aumenta a distância entre os pares para diminuir a interferência. Então, o que acontece? Categoria 5, deixa eu abrir de novo aqui a imagem. O cabo verde que eu mostrei para vocês, ele é um cabo categoria 5. Né? Esse cabo branco aqui, ele é um cabo categoria 6. Tá? Não é a cor que determina se é a categoria, não. Tá? A cor não tem nada a ver. Mas eu vou botar aqui um em cima do outro, vocês podem perceber, não sei se vai dar para perceber, inclusive é mais grosso o branco. Tá? Ele é mais espesso, categoria 6. Por que ele é mais espesso? Porque dentro dele, tá? Ele está cortado aqui no meio, ó. Existe uma parte dele aqui, ó. Essa parte aqui, ele tem um plástico dentro dele, é difícil ver, mas ele tem algumas ranhuras que os pares trançados vão em torno dele. Né? Então, pegando aqui, ó, aqui fica mais fácil ver, tá? Ele está separado aqui. Os pares trançados saem em torno dele. Isso aumenta a distância entre os pares, afasta os pares para diminuir a interferência. Que a taxa de transferência, a taxa, né, a frequência dele é muito alta, então ele facilita a interferência. Se você compara aqui com categoria 5, ele não tem, ó. Então, categoria 6 tem essa parte dentro, categoria 5 só tem os pares. Né? Então, a gente vai melhorando os cabos, tá? E vai para que ele suporte essas taxas, a gente precisa de algo mais nele. Né? Então, aqui, ó. Ele usa conectores 8P, 8C. Esse conector 8P, 8C ele é parecidíssimo com o RJ45. Eles entram, inclusive, nas mesmas tomadas. Tá? A tomada RJ45 e a tomada 8P, 8C, ela tem as mesmas medidas. A diferença entre eles é que, assim como os fios não podem ficar muito próximos, os conectores também não podem ficar muito próximos do cabo, eles também não podem ficar muito próximos dentro do conector. Então, enquanto o RJ45 ele, opa, cadê? Ele possui as conexões todas, uma do lado da outra, assim, ó. Os cabos, na hora que eles estão conectados, são todos um do lado do outro certinho, né? Com 8 vias. O 8P, 8C, ele tem um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, e por aí vai. Tá? Ele, com isso, mantém o aumento da distância. O Gabriel está comentando que acha que o 3 é difícil. Eu não sei nem dizer ainda se fabrica. O Gabriel talvez até fabrique, né? Mas pouca gente tem interesse no categoria 3, né? O preço é basicamente o mesmo, a categoria 5 é tão melhor. O 6A é o categoria 6 Augmented, né? Ele aumenta a taxa para 500 MHz, tá? Ele é feito já para ser utilizado em rede de 10 gigabits por segundo. A partir do categoria 7, tá? Não dá mais para usar RJ45 nem 8P8C. Tá? Tem que ser conectores especiais, são conectores conhecidos como GG45 Altera. Tá? Ele já trabalha na faixa de 600 MHz. Tá? Os conectores GG45 e Tera são isso aqui, ó, GG45 e Tera. São alicates especiais também, tá? Mas aí você tem um molde aqui dentro que você tem que separar os cabos, tá? Repara a distância aqui, ó, aqui é um par, aqui é outro par, ele aumenta bem a distância entre os pares, tá? Esse outro aqui tem um par em cada lado também. São conectores normalmente metálicos também, para dar uma boa blindagem. Tá? Então, são esses conectores utilizados. Né? O categoria 7 aumenta de passa de 600 MHz para 1 GHz. Né? Esse, até o categoria 7, ele realmente é utilizado em redes de computadores. Tá? Você pode utilizar em rede de computadores. O categoria 8, a taxa de frequência deles é muito alta. Tá? Aqui, ó, 1 GHz, aqui passa para 2 GHz. Permite vazão de 25 gigabits por segundo e 40 gigabits por segundo. Mas aí a gente tem muito problema com distância, tá? Você tem distância máxima de 30 metros, tá? E normalmente eles são utilizados como cabo de manobra em data center. Tá? É para isso que ele foi desenvolvido. Porque data center eles fazem as ligações entre eles tudo com fibra ótica por causa da sua alta taxa, mas a fibra ótica é um meio um pouquinho caro, né? Comparado com o par trançado.
Então, para conexões finais, você consegue utilizar a par trançado categoria 8 com bom desempenho. Tá? Também usa conectores GG45 Altera. Né? E a gente percebe a evolução aqui, ó, desde o cabo de 1 MHz, que faz 1 milhão de transições por segundo, até o categoria 8, que é 2 GHz. Ele faz 2 bilhões de transições por segundo, a sua capacidade. Sendo que para redes, né, o máximo 7A, né, faz 1 bilhão de transições por segundo. Tá? Então, bastante coisa. Tá ok, gente? Essa ideia de par trançado? Então, é realmente o mais fácil de ser utilizado. Tá? Além do par trançado, nós temos o cabo coaxial. Né? Antes de falar das vantagens, desvantagens, construção do cabo coaxial, eu queria dar uma defendida no cabo coaxial, porque algumas pessoas, né, que já têm um pouco de conhecimento de história de rede, tem um pouquinho de preconceito com ele, até entendo. Tá? O par trançado, desculpa, o cabo coaxial, nas redes Ethernet, ele foi utilizado nas redes até 10 megabits por segundo. Tá? Ele teve problema, que foi isso aqui, ó, o tipo de conector que ele utilizava. Né? Deixa eu mostrar esse conector para vocês aqui. Esse conector aqui, ó. É, tá? Conseguem ver aqui, ó. É conector que a gente chama de conector tipo T. Né? Esse conector você vem com um cabo de coaxial, ele entra no lado, passa, sai pelo outro. Então, uma rede de cabo coaxial passa, vem e vai, passa por várias máquinas. E esse conector tipo T, isso aqui é uma placa de rede com porta para coaxial, ele entra aqui. Você pega, encaixa e dá um giro. E está encaixado. Tá? Tá firme lá. Esse conector, ele foi projetado para a rede 10 megabits, mas ele não era muito bom. Tá? Às vezes o cara encaixava aqui, ó, e dava um giro, mas não girava até o final, ficava meio frouxo. Tá? O RJ45 não, quando você encaixa, ou ele encaixa ou ele encaixa, ele dá um estalo quando encaixa. Então encaixou, o RJ45 está bem encaixado. Esse aqui permite uma má conexão. Tá? A montagem do RJ45, você vem com o alicate, aperta, né? Pressiona ele, né? Você vai lá e faz força, tá? Esse alicate não deixa nem voltar, se você for até metade, você não consegue nem abrir. Você consegue abrir ele quando você realmente vai até o final. Então, você é obrigado a crimpar bem, né? A conectar o cabo aqui, nesse tipo de conector, você precisa de uma solda, né? Às vezes não é bem feita, né? Então, o tipo de utilização do par trançado, do coaxial, nas redes 10 megabits não foi uma utilização muito feliz, né? Não foi assim um bom casamento, vamos falar assim. Né? Mas o problema não era o cabo, o problema era o conector. Né? O conector realmente causava muito problema. E o cabo coaxial, como é um cabo único, ainda tinha outro problema. Né? O par trançado é o seguinte: você tem aqui uma ligação de uma máquina, um computador num switch. Você deve ter visto até em laboratório, né? Você pede, às vezes, o laboratório, o cabo desencaixa. O cabo desencaixa, essa máquina fica fora. É só encaixar que ela continua. Mas é uma ligação ponta a ponta. Então, se eu tenho um problema nesse cabo ou num conector, eu paro essa máquina, mas o restante continua funcionando. Numa rede Ethernet cabo coaxial, se eu tenho um problema num ponto da rede, tá? Aqui tem várias máquinas ligadas no mesmo cabo. Se eu tenho problema num ponto da rede, eu paro a rede inteira. Então, também muitos não gostavam de usar o cabo coaxial por isso. Mas o problema, eu vou repetir, não é o cabo coaxial, é a forma como ele foi utilizado. Né? O cabo coaxial ele é um excelente meio de transmissão. Tanto que a gente recebe em nossa casa, aí, né, quem tem TV a cabo aí, se não me engano, a casa eu tenho a Claro, né? Claro, se não me engano, ela me ofereceu recentemente, não sei se foi 700 ou 800 megabits por segundo, tá? Aqui em casa é 500 mega. Tá? E o que chega como? Tá? Na rua é fibra ótica, mas para entrar na casa é cabo coaxial.
Então, esse cabo coaxial está levando uma rede lá de 700 megabits por segundo, então, 700 megabits por segundo, está levando não sei quantos canais de alta definição, não sei quantos canais SD, não sei quantos canais de rádio. Então, por esse cabo coaxial está passando muita informação, e numa distância relativamente longa. Tá? Algo que o par trançado não é capaz. O par trançado hoje, mesmo o melhor par trançado que a gente tem, não é capaz de prestar um serviço de distribuição de internet via cabo. Tá? E é o cabo coaxial. Tá? Basicamente, aquele mesmo cabo que era usado no passado. Claro que melhorou um pouquinho as coisas nele também. Então, o cabo coaxial ele é, sim, um excelente meio. Tá? Então, o cabo Professor, coaxial... Oi, pode falar. o cabo coaxial seria tipo, no caso, no exemplo da TV a cabo, o É, cabo coaxial seria do poste até a sua rede doméstica? até a sua casa. E dentro da sua casa também, né? Você tem, por exemplo, uma antena, a antena, você pega a TV, vamos supor, você não tem TV a cabo, você tem Sim. TV aberta, digital. É o cabo coaxial também, que vem da antena até a televisão. É o mesmo. Ah, entendi. Ok. Na verdade, ele está até aqui, ó, a foto dele, ó. Tá com uma capa preta aqui, mas normalmente a capa é branca, né? Você tem uma Sim. malha externa, uma malha, um condutor interno. Ah, tá. Entendi. Ele é um meio de transmissão muito comum, acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem em casa, né? Quem tem televisão tem um cabo desse. Tá? Se você tem uma operadora por satélite, dá do seu receptor, da sua antena parabólica até o teu conversor, vai cabo coaxial, e do seu conversor para a sua televisão também vai cabo coaxial. Se você tem TV aberta, é cabo coaxial. Se tem TV a cabo, é cabo coaxial. Então, é muito comum. Basicamente, todas as residências têm. Né? Ele é mais protegido que o par trançado. Né? Então, ele pode percorrer distâncias maiores com grande vazão. Né? Basicamente, nós temos dois tipos de cabo coaxial. O cabo de 50 ohms, que ele foi desenvolvido para utilização em transmissão digital, e o cabo de 75 ohms, que ele foi desenvolvido para transmissão analógica. Tá? Repara o seguinte, tá? Eu não estou falando da codificação, eu estou falando da transmissão. Né? Então, exemplo disso, a nossa TV é uma TV digital. Ela recebe sinais digitais, mas a informação ela propaga no ar de forma analógica. Tá? Ela propaga no ar de forma analógica. Esses cabos que são utilizados na transmissão são cabos 75 ohms, né, que foram desenvolvidos para transmissões analógicas. Né? Poderia inverter aqui? Tá? Poderia inverter. Tá? Esse 75 ohms, 55 ohms é basicamente a resistência do cabo. Tá? Mas aqui é apenas informação. Tá? As redes de computadores antigas que usavam cabo coaxial direto eram 50 ohms. Os cabos atuais eles trabalham com 75 ohms. Então, qual é a composição dele? Então, ele tem um fio esticado na parte central, esse aqui, ó, o condutor interno. Está aqui uma foto do condutor interno. Né? Isso aqui é que conduz o sinal. Tem aqui dentro um dielétrico. Esse dielétrico vai separar ele do condutor externo. Então, aqui, ó, o dielétrico branquinho e o condutor externo, essa malha aqui, ó. Né? E aqui o isolante, uma capa isolante. Esse condutor externo aqui ele tem duas funções. Primeiro, servir como referência. Tá? É ele que vai fazer a diferença do condutor interno. Então, o sinal que chega no destino é medido como uma diferença entre os dois. Outra função que ele tem é, se vem uma interferência aqui, né, uma interferência eletromagnética, vem e bate aqui, tenta atravessar o cabo. Essa malha dissipa essa interferência por todo o cabo, por toda a malha. Tá? Não deixa chegar no condutor interno. Então, ele é bem mais protegido contra interferências do que o par trançado. Outra coisa, que se vocês lembrarem lá, quando a gente falou há pouco tempo do par trançado, né, eu comentei com vocês que o par trançado, a taxa de transmissão variava de acordo com a espessura do núcleo, do fio. Né? O coaxial ele é mais espesso, tá? Ele é mais grosso que o par trançado, o núcleo dele. Então, ele
traz uma melhor constituição, né? Ele facilita a transmissão do sinal. Então, eles são muito utilizados em residência para passagem de sinais de TV a cabo, acesso à internet, sinal de TV aberto, sistema de segurança. Nessas câmeras de segurança, você tem dois tipos de câmera de segurança. Tem câmera de rede, que você liga par trançado, RJ45, mas a maioria delas é ligada a uma central. E são ligados por coaxial. Né? O coaxial de câmera de segurança não precisa ter grande qualidade, não. Tá? Então, normalmente, é um coaxial mais barato. Né? Um coaxial utilizado, por exemplo, pela... Vou falar operadora, tá? Não trabalho para nenhuma. A Claro, por exemplo, usa um cabo coaxial de melhor qualidade que o cabo coaxial da Sky, por exemplo. Né? Por que isso? O sinal da Claro é melhor? Não, não é que o sinal da Claro seja melhor. É que a Sky, ela só você chega com a informação até o conversor e do conversor vai passar para a televisão, basicamente aquele canal que você está assistindo. Né? A Claro, além de ter todos os canais de televisão, tá? Ainda tem que transmitir ali dentro internet. Né? Então, uma internet de grande vazão para o usuário. Então, você precisa de uma banda muito maior. Então, na verdade, é que a faixa de frequência que a Claro precisa para o funcionamento do serviço dela é maior do que a Sky precisa. Né? Então, normalmente, o cabo da Sky é um pouquinho mais fino que o cabo da Claro. Tem vantagem e desvantagem. Né? O cabo da Claro, por exemplo, é melhor, de melhor qualidade, ele transmite melhor o sinal, mas ele é mais grosso. Então, às vezes, você tem mais dificuldade de passar nos conduítes da casa que o par da NET. Então, não é que a NET vai querer usar um cabo pior, não. É que ela consegue, com um cabo mais fino, né, fazer todo o serviço dela. Então, dá um melhor, vamos falar assim, facilita a manutenção, barateia a manutenção, com a mesma qualidade final. Né? Então, por essa conversa, já deu para perceber que existe uma grande variedade de cabos que você acha, cada um característica específica. Faixa de frequência que trabalham, atenuação, imunidade a ruído, interferência, etc. Só para ter um efeito de comparação, não está escrito aqui, tá? Mas o cabo que a Sky utiliza, ele trabalha na frequência de até 2 GHz. Né? Ou seja, é um cabo coaxial mais simples, mais barato, e a frequência de trabalho dele é igual ao do melhor par trançado, que é a categoria 8. Tá? Para ter noção, o coaxial mais simples que a gente tem hoje trabalha fácil com a mesma frequência que o par trançado mais moderno que nós temos. Par trançado, eles normalmente são classificados em categorias de acordo com o índice RG. Tá? Então, nós temos o RG6, o RG11, o RG58, o RG59, não, os principais padrões. O RG11 e o RG58 foram utilizados nas redes Ethernet. Hoje em dia não se usa mais. Tá? Atualmente, o que se acha mais utilizado são o RG6, 75 ohms, usado na TV a cabo e rede, cable modem, e o RG59, usado também em TV a cabo, o exemplo que eu dei da Sky. O RG59 é um pouco mais simples, ele é um pouco mais fino, né? O RG6 um pouco mais grosso. Está aqui a foto dos dois, ó. O RG6 e o RG59. Você pode perceber que o RG6 é mais grosso que o RG59. Inclusive, quem for fazer cabeamento em casa tem que prestar atenção, porque os conectores são diferentes. Né? Um conector RG6, você vai conseguir botar no RG59? Olha, até vai, tá? Até vai, mas ele vai ficar sambando, ele vai dar uns mau contatos que pode não ser muito bom, não. O conector RG59 você vai conseguir botar na RG6? Mas de jeito nenhum, tá? Porque o núcleo aqui, o elétrico do RG6 é muito mais grosso, ele não vai entrar na espessura do elétrico do RG59. Né? Então, quando compra o conector, tem que saber para qual cabo está comprando. Tá? Então, o RG6 possui um condutor externo mais grosso que o RG59. Então, ele tem a capacidade maior de transmissão. Né? Então, sofre menor atenuação, alcança a distância maior e o sinal chega ao destino com mais qualidade. O RG59, tá? Ele é mais simples, é pior nisso tudo aqui, mas ele é suficiente para quase tudo que precisa de cabo e é mais barato e mais fácil de se trabalhar. Bom, a construção e a blindagem dele proporciona uma boa combinação de alta largura de banda e imunidade a ruídos. Tá?
Então, ele é um excelente meio para proteção contra ruído. Pode chegar a gigabit por segundo com quilômetros de distância. Confere ao cabo coaxial uma proteção contra interferência maior que a dos cabos par trançado sem blindagem. Claro, par trançado com blindagem também já funciona igual ao cabo coaxial para termos de proteção. Só que a construção dele faz com que o custo seja maior que o par trançado. É mais caro comprar cabo coaxial do que par trançado. Também é mais difícil de manusear, tá? Colocar um conector nele, a pessoa com experiência coloca bem rápido, tá? Mas ele é um pouquinho mais difícil de botar. Essa aqui, na verdade, é aquela justificativa que eu dei lá no início para vocês, explicando por que que o coaxial ele não é deu problema no passado, tá? Mas já conversei com vocês. Em relação a conectores, né? Eles podem ser utilizados para diversas aplicações, cada um com diferentes conectores, tá? Os principais conectores são do tipo BNC, Bayonet Nail Concealment, tá? Ele é um conector de engate rápido, tá? Aquele que eu mostrei para vocês, né, utilizado nas primeiras redes, e atualmente ele é utilizado em circuitos fechados de TV. Tá? Ele é um conector que engata fácil, tira rápido, coloca rápido, tá? E para câmera de segurança ele faz bem o papel dele, não tem problema nenhum. O grande problema desse conector aqui era a área de contato dele, tá? Que não era muito boa. Tá? Esse conector aqui, tá? Que a gente chama de conector F, que é utilizado para TVs a cabo, por exemplo, todas as operadoras, tá? Você tem que rosquear ele bastante, ele não é de engate rápido, ele demora um pouco mais. Você rosqueia, e é interessante rosquear até o final, porque quanto mais rosqueia, maior a área de contato. Quanto maior a área de contato, melhor o funcionamento. Tá? Esse conector dá suporte até 2 GHz. Uma vez instalado, ele tem essa forma aqui, ó. Tá o cabo coaxial aqui e o conector instalado na ponta. Esse conector é o que a gente recebe em casa. Legal aí, par trançado, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Começar a falar então de cabeamento ótico. A gente está chegando no finalzinho do nosso conteúdo aí, né? Falar hoje que a gente acaba mais cedo na semana que vem. Então, para falar de cabeamento ótico, vamos pensar primeiro num sistema de transmissão ótica. Né? O que é um sistema de transmissão ótica? Bom, um sistema de transmissão ótica ele é formado por 3 componentes: origem da luz, meio de transmissão e deteção. Tá? Então, você precisa gerar a luz de alguma forma. Normalmente é gerado por LED ou por laser. Tá? Então, alguma coisa vai gerar a luz é gerada aqui. Essa luz tem que ser levada a algum lugar. Então, você precisa de um meio de transmissão. Então, a luz entra nesse meio, chega até o outro lado. O meio vai ser a fibra ótica. Né? Vai sair pelo outro lado, ela tem que ser percebida. Então, a gente tem um sistema de detecção, que quando a luz bate, né? Aqui, quando um pulso entra, é gerado um pulso de luz. Quando o pulso de luz bate aqui, um pulso elétrico também é gerado. Né? Então, origem da luz para gerar luz, meio de transmissão para levar a luz, o detetor para converter de volta a luz em energia elétrica. Né? Então, para a transmissão de dados digitais, foi convencionado o seguinte: se tem luz, é o bit 1. Se não tem luz, é o bit 0. Tá? Bastante simples. Né? Quando é instalada, então, uma fonte de luz em uma extremidade da fibra ótica, um detetor na outra, nós temos o sistema unidirecional. Então, isso aqui só faz o envio. Né? Se chamarmos o lado aqui de A e o outro lado de B, isso aqui é um sistema unidirecional. Só vai de A para B. Não tem como mandar de B para A. Se eu quero mandar de B para A, eu preciso de uma outra fibra. Tá? Dá para usar a mesma fibra? Até dá. Tá? Aí você precisa ter um prisma especial aqui que você separa
Tá? A transmissão de A para B tem que usar uma frequência de onda, a transmissão de B para A tem que usar outra frequência de onda. Tá? Você tem que ter um prisma para separar a transmissão de recepção. Tá? E existem equipamentos que fazem isso, que numa única fibra faz transmissão e recepção. Tá? Mas você, quando constrói um cabo, tá? Você passar uma ou duas fibras dentro dele, praticamente não faz diferença nenhuma em termos de custo, em termos de nada. Tá? A fibra é muito fina, não gasta material, a maior parte do gasto com cabo são outras coisas. Tá? Então, você num cabo, você passa logo um par de fibra e você usa uma fibra para levar e outra fibra para trazer. Aí não, fica mais fácil tudo. Então, para a gente entender como é que funciona a fibra ótica. Tá? Então, lembrar um pouquinho aqui das aulinhas lá de física. Tá? Existe um fenômeno que é chamado de refração, tá? Que é a mudança da direção de uma onda quando ela passa de um meio para outra. Então, você, nessa figurinha aqui, a gente está lá em cima olhando para um peixe dentro d'água, olhando pela superfície. O peixe está aqui. O que acontece com a imagem do peixe? Ela vem propagando na água mais lentamente, que é um meio mais denso. Quando passa para o ar, que é um meio menos denso, ela começa a ir mais rápido. Começa a ir mais rápido, ela inclusive muda a inclinação. Então, quando a gente chega no nosso olho, chega vindo com uma inclinação diferente da que veio. A gente acha que o peixe está aqui, porque a gente está, né? O nosso olho vê nessa direção, mas o peixe está aqui, né? Então, quando você vai querer pegar um peixe dentro d'água rápido, que mete a mão, você está metendo a mão no lugar errado, tá? Uma das razões de ser tão difícil pegar um peixe, né? Então, você tem que ter bastante experiência para saber aonde está a imagem, né? E onde você tem que realmente jogar um arpão, por exemplo, né? Bom, o que acontece? A, a ideia da fibra ótica ela é baseada nesse fenômeno aqui da refração, na mudança do eixo da luz, da transmissão. Tá? Então, quando o raio de luz passa de um meio para o outro, por exemplo, da sílica para o ar, sílica é vidro, tá? Passa do vidro para o ar, ele sofre uma relação nessa fronteira sílica-ar. E esse volume de refração, essa quantidade de refração vai depender da propriedade dos meios físicos. Tá? Porém, nem todo raio é refratado, parte é refletido. Na verdade, o que acontece é o seguinte, tá? Existe um ângulo limite L, tá? Que vai dizer o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, aqui é a reta, nós temos dois meios, um meio menos denso e um meio mais denso, embaixo mais denso e menos denso. Tá? Nós temos o raio incidente que tem um determinado ângulo com relação à reta normal. Né? Numa situação normal, quando o ângulo de incidência é menor que esse ângulo limite, o que acontece? A luz vem, a luz sai, porém parte é refletida. Quem já mergulhou numa piscina ou no mar com máscara e olhou para cima, você repara que você tem reflexo, né? Você vê de volta o fundo refletido. E é isso que está acontecendo. Tá? Então, parte reflete. Então, você tem perda, né? Aquilo que sai não é toda a potência que sai. Então, você tem um sinal que sai com potência, quase tudo sai, mas parte da potência é refletida. O ângulo limite, esse ângulo limite aqui, é quando o raio incidente ele bate e ele corre sobre a superfície, mas ainda assim tem uma reflexão parcial. Quando o seu ângulo incidente ele é maior do que o ângulo limite, aí tem um fenômeno que é importantíssimo para a transmissão ótica, que é um fenômeno que a gente chama de reflexão total. Praticamente não tem perda de energia, porque todo sinal é refletido. Praticamente todo sinal é refletido. Então, ele bate e volta. Então, se numa fibra ótica você conseguir jogar o sinal com um ângulo maior do que esse, as reflexões dentro da fibra ótica não vão ocasionar perda de energia. Tá? E então você consegue levar a distância muito grande por causa disso. Então, fibra leva a distância muito grande por causa desse efeito. Então, nos ângulos, né, cuja incidência ultrapassa esse determinado ângulo, a luz é refletida de volta. Então, está aqui. Uma fibra que a gente chama de fibra multimodo. O que é uma fibra multimodo? É aquela que permite a entrada de diferentes ângulos
Tá? O que vai acontecer? Ó? No ângulo de entrada maior, né? Bate em cima, bate embaixo e sai para o outro lado. Esse ângulo aqui reflete uma vez em cima e sai por aqui. Esse outro ângulo de entrada reflete lá no final e sai por cima. Então, a gente tem o que a gente chama de vários modos de luz entrando, vários ângulos de entrada diferentes. Tá? Como tem muitos modos, a fibra é chamada multimodo. Agora, se o diâmetro da fibra for muito estreitinho, o que acontece? Né? Se eu tento enviar num modo um pouquinho diferente, né, um ângulo um pouquinho diferente, o que acontece? Ó? Ele não pegou no núcleo. Então, isso aqui fica para fora da fibra e não chega do outro lado. Entra na fibra, aqui a gente basicamente um modo de luz. Somente aquilo que entra reto chega do outro lado. Tá? Então, são conhecidas como fibras monomodo. Elas são mais caras que a multimodo, mas elas podem ser utilizadas em distâncias maiores. Tá? Distância maior por quê? Mais para frente a gente vai ver, mas vou dar uma adiantada aqui, vou dar um spoilerzinho. Aqui, como eu estou mandando com vários modos diferentes, o que está acontecendo? Tá? Embora a luz seja muito rápida, ela ainda tem uma velocidade. Então, a luz que veio aqui, por exemplo, num modo menor, que deu uma ricocheteada de céu aqui, ela chegou mais rápido do que uma luz que saiu batendo nas paredes todas. Então, um pulso de entrada desse tipo aqui, né? Então, seria mais ou menos aqui, assim, nesse tempo aqui, até na saída, tá? Ele vai ser um pulso mais ou menos assim, ó. Opa, também exagerei, não é tão baixinho, não. Ele é mais ou menos assim, ele sobe antes e desce depois, né? Ele alarga um pouco, tá? Então, você tem uma limitação na sua taxa de transferência. Na monomodo, você coloca um pulso na entrada, o que chega na saída é basicamente, né? Vai ter um também, mas é mais ou menos na mesma largura. Então, você consegue taxas maiores em distâncias maiores. O que acontece? Isso aqui praticamente não muda com a distância. Esse outro caso aqui, se a distância aumenta, o que está acontecendo? O sinal está dispersando mais ainda. Então, dois pulsos seguidos podem se interferir em distância grande. Né? Por isso que a monomodo leva a distâncias maiores, a monomodo é melhor. Então, sobre a fibra ótica, elas são feitas de vidro, que é produzido a partir da areia, né, da sílica. Professor, Né? Oi. o slide eu acho que não está acompanhando, não. É que está na parte ainda da refração da luz. Ah, tá. Isso. Já apareceu aí? Apareceu, apareceu. Tá, deve ter sido algum atraso aí. Tá. Sim. Não foi por fibra, né? Teve um atraso aí. Então, a atenuação da luz depende do comprimento de onda da luz. Então, que são as comprimentos de onda de luz. Né? O que acontece se eu utilizar essa faixa aqui? Ó? Eu vou ter uma faixa, essa aqui tem uma atenuação maior do que isso aqui. Então, eu mando com determinada cor e chega com uma cor meio adulterada do outro lado. Isso é ruim para o detetor. O ideal é que a banda de transmissão, tá, seja mais ou menos linear. Isso não obtém uma linear, mas obtém três faixas quase que lineares. Obtém essa aqui, ó, em torno de 0,85. Essa aqui em torno de 1,3, também é mais ou menos linear. Essa aqui também é mais ou menos linear. Então, essas são as três faixas de frequência, ou vamos falar assim, as três cores que são mais utilizadas para a transmissão. E essas elas ficam próximas ao vermelho, tá? Por isso que normalmente fibra ótica você vai ver a transmissão de rede vai ser vermelho, tá? Por causa das faixas de atenuação que elas usam. Então, a comunicação utiliza essas três faixas, que são centradas nesses valores aqui, ó. 0,85, 1,3 e 1,55. Né? Somando essas três bandas, o limite de uma fibra ótica, uma fibra, tá? É entre 25 e 30 mil gigahertz. Tá? A gente pode botar isso aí, tá? Passagem, a gente pode dizer que ela basicamente 30 gigahertz seria 30 gigabits por segundo, tá? Então, o próximo do giga, depois do giga, é hepta, né? Na tera.
Tera. Então, isso aqui seria 30 terabit por segundo, a capacidade de uma fibra ótica, por enquanto. Isso aqui é um cabo de fibra ótica, ele é como? Ele lembra um pouco o cabo coaxial, tá? Mas um pouco só. Vou pegar aqui, tá? Isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma imagem digital, tá? Mas dá uma boa ideia. O cabo, a fibra mesmo é essa aqui que está em volta, ó. Tá? São essas capinhas que estão em volta. Cada capinha está levando algumas fibras dentro. No centro, agora, a fibra ela é muito frágil, tá? Se você tentar dar um tranco numa fibra, você arrebenta todas as fibras aqui. Tá? Então, quando você vai puxar uma fibra, ela precisa de uma proteção. Então, esse núcleo dela aqui, tá? Tem um revestimento, tá? Ou metálico, ou com um meio sintético, um polímero, tá? Que dá uma resistência para a fibra, tanto para a torção, para você não ser muito fácil torcer ela, quanto para a hora de esticar. Tá? Então, você tem algo para dar uma resistência para a fibra, você tem as fibras em torno disso, e aí você tem o cabo. Tá? Isso aqui é um cabo de fibra ótica, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse tipo aqui. Tá? Não sei se foi para vocês que eu mostrei. Mostrei para vocês um cabo que o rato roeu. Esse aqui, ó, o rato deu uma ruída, então até facilita. Né? Esse aqui é um cabo de fibra ótica para lançamento. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó, rato, entrou uma família de ratos no duto, roeu o cabo todinho, ó. Dá para ver? Então é bom que dá para ver ele por dentro. Né? Então aqui, nessa parte central, esse branquinho aqui, é a parte que estica. Né? A fibra ótica, então, ela fica ao redor disso aqui. Isso aqui é um cabo de fibra ótica. Vou botar meu dedo lá para vocês verem mais ou menos a espessura. Né? Existem cabos mais grossos, cabos mais finos. Né? Mas, enfim, isso aqui é um cabo que a gente passa. Esse cabo não é exatamente o que você vai usar no seu ambiente interno. Esse cabo aqui é para fazer transmissões longas. Num ambiente interno, você já usa cabos como esse aqui, ó. Que a gente chama de cordão de manobra. Esse cabo aqui é um cabo mais simples, ele não tem toda essa resistência, tá? Ele ainda tem até uma proteçãozinha aqui, né? Esse cabo está meio arrebentado, mas a fibra está lá no meio, ó. A fibra encapada. Não sei se vai dar para ver aí. Vou tentar puxar aqui. Esse vermelhinho aqui, ó. Ei, caramba, tá difícil. Mas a fibra mesmo não é da espessura desse vermelhinho, não. Ela é bem mais fina. Tá difícil, hein? Será que eu vou conseguir vencer? Tá, agora foi. A fibra não é esse vermelhinho, não. Ela é bem mais fina. Esse vermelhinho é só uma capa protetora para ela. A fibra ela está aqui dentro, ela é bem mais fina. Né? Aqui é um tipo de conector que tem, que é um conector SC. Na ponta sai a luz da fibra. Aí a gente encaixa ele aqui no painel. Tá? Então, para se trabalhar internamente, normalmente é um cabo como esse aqui, sem muita proteção, para fazer a ligação da fibra. Tá? Aquele primeiro cabo que eu mostrei, que foi o cabo que o rato roeu, esse cabo aqui. Tá? Agora, dentro dele, aquele cabinho vermelho que eu mostrei para vocês, é esse aqui, ó, que é cada pontinha dessa aqui mais clarinha. Aí é uma fibra realmente. Então, você tem um cabo com várias fibras, e cada fibra tem aquela capinha plástica que vocês viram, que é esse aqui, e lá dentro da capa plástica tem um revestimento externo de vidro e um núcleo de vidro. Os dois são vidro, só que são vidros com diferentes índices de refração. Por quê? Quando a luz tentar sair do vidro interno para o vidro externo, como tem diferente índice de refração, vai dar aquele fenômeno da reflexão total. As fibras multimodo, que são aquelas que entram com vários ângulos diferentes, elas têm dois tipos. Tá? Tem a chamada multimodo com índice degrau. Foram as primeiras a serem produzidas, tá? E o fenômeno é baseado na reflexão total. Então, foi aquele primeiro exemplo que nós vimos. Vou até passar aqui. Ó. O que acontece com ela? Pulsos de entrada.
você tem vários ângulos diferentes incidindo, como tem velocidade diferente, o que acontece com um pulso? Você perde energia e ele abre muito. Então, com isso aqui, você não pode aumentar muito a taxa de transmissão, porque senão vai dar interferência entre eles. Interferência não, né? Vai dar sobreposição. A fibra ótica não tem interferência. Tá? Então, é degrau. Você tem um índice de refração aqui dentro e outro índice de refração aqui fora. Ele vai e reflete. Tá? Uma outra fibra ótica, que já é a multimodo atual, tá? A fabricada atualmente, ao invés dela ter dois índices de refração, como é aqui, ó, um aqui dentro, aqui fora, o índice ele vai variando. Ele é mais denso aqui dentro e menos denso aqui fora, ó. Até que chega um ponto que tem realmente a diferença abrupta aqui. Né? Como esse índice aqui ele varia gradualmente, a luz ela está fazendo curvas também. Tá? Ela faz curvas, ela não precisa bater lá em cima, não precisa bater na extremidade para refletir. Tá? Então, raios de luz vão gradativamente atingindo o ângulo crítico e vão sendo refletidas de volta normalmente de forma gradativa. Bom, a luz tem maior velocidade onde tem menor índice de refração. Então, isso quer dizer também assim, a luz que está mais longe do núcleo está andando mais rápido do que a luz que está mais perto do núcleo. Isso dá uma certa compensação, não é uma compensação total, uma certa compensação, que ajuda também a melhorar a qualidade do sinal. Então, se você bota pulsos de entrada, você já tem pulsos na saída melhores, tá? Do que você tem com índice degrau. Já as monomodos, elas são tão estreitas que só um modo de luz é transmitido. Quando você tem pulsos na entrada, você tem na saída pulsos muito parecidos. Tá? Se entrar com outros ângulos aqui, ó, bate, vai para a capa protetora e pronto, não reflete. Essa aqui, só o que entra reto que vai. Né? Só para ter noção das espessuras, a degrau tem 100 micrômetros de diâmetro, o núcleo aqui. A índice gradual, 50 micrômetros, esse núcleo aqui. E monomodo, 9 micrômetros. Esse aqui é um troço absurdamente estreito, tá? Absurdamente estreito, esse núcleo aqui. Então, tem que ser máquinas especiais, tá? Um outro detalhe, fibra ótica não carrega elétron, carrega luz. O problema de interferência é campo eletromagnético. Então, fibra ótica é imune, tá? Não é que ela tolera bem, não. Ela é imune à interferência eletromagnética e a ruídos. A única coisa que poderia provocar interferência numa fibra ótica, ou um ruído numa fibra ótica, seria uma entrada de luz em algum lugar onde não deveria estar entrando luz. Você bota uma capa plástica nela, ainda bota por fora do cabo uma plástica preta, a luz não vai entrar de jeito nenhum. Tá? Então, ela não terá interferência. Né? Então, isolamento completo entre transmissor e receptor. Isso aqui é uma foto que uma amiga me mandou, tá? Quando foi feita a instalação, isso aqui foi lá para os anos 2018, 2019, tá? Para fazer a primeira passagem de fibra ótica no Rio Amazonas, tá? Ligando as cidades de Coari até Fé, lá na Amazônia. Tá? A fibra chegou num navio, tá? Ela foi importada 270 quilômetros de fibra, só que o navio não navega na Amazônia, né? Tem que ser balsas especiais. Então, estava fazendo o transbordo, né? Que é a passagem da fibra do navio para a balsa, né? Esse carretel enorme. Tira o navio, levou uma semana para enrolar 270 quilômetros de fibra, tá? Ela mandou a foto para mim aqui do pessoal fazendo o trabalho. Essa aqui é uma fibra para passar em leito de rio. Com relação a conectores e emendas, fibras óticas podem ser conectadas de 3 formas diferentes. Tá? Pode ser por conector em suas extremidades, aquele conector que eu mostrei para vocês, você coloca o conector, tá? Em soquete de fibra. Normalmente dá uma perda de até 20% da luz, não é grande coisa. E normalmente, como é usado somente no ponto final, né?
somente no ponto final da... Na ligação final não tem problema essa perda, tá? Não tem grande problema. Você pode também fazer o encaixe mecânico da fibra, que você bota as duas fibras apontadas uma para a outra, encaixa elas mecanicamente com luvas especiais que funciona quase como um conector, mas ele é mais cuidadoso, esse encaixe mecânico. E ele é uma vez só, né? O conector aqui você pode tirar e colocar quantas vezes quiser. O encaixe mecânico você faz uma vez, né? Perda de aproximadamente 10% da luz, tá? E você pode passar por um processo de fusão. Quando você vai fazer ligações na rua, várias ligações na fibra, você sempre faz fusão. A fusão é praticamente tão bom quanto uma fibra inteira. Então, são máquinas especiais que pegam duas partes de fibra, juntam uma na outra, passam uma alta tensão ali que provoca a fusão das fibras. E aí você vai ter uma emenda praticamente perfeita. Às vezes a gente vê na rua, né? Normalmente o cara bota uma mesinha daquela de bar, uma cadeira, bota a máquina ali em cima e começa a fazer fusão das fibras, um monte de fusão. Isso aqui é a máquina que faz a fusão, né? Você faz o alinhamento da máquina na fibra. Você encaixa uma fibra do lado de cá, encaixa outra fibra do lado de cá, e o alinhamento tem que ser perfeito, né? A gente, na mão, nunca vai conseguir fazer esse alinhamento. Então, essa máquina ela tem um microscópio nela, ela faz sozinha, tá? Você só encaixa a fibra de um lado, encaixa a fibra... Claro, você tem que descascar a fibra, tem que cortar a fibra, já botar ela prontinha aqui. Aí a máquina vai fazer um alinhamento da fibra. Quando a máquina fizer o alinhamento, ficar perfeitamente alinhada, ela faz a fusão sozinha, tá? Então, a máquina faz praticamente tudo sozinha, né? Isso aqui é para colocar a fibra, tá? No chamado eu dei branco agora, né? Isso aqui é uma maquinazinha que você faz o corte da fibra. A fibra ela é vidro, né? Então, quando a fibra arrebenta, quando ela quebra, você tem isso aqui, né? Vou botar aqui como se fosse um microscópio, tá? Você vai ter uma fibra aqui, ela vai ficar toda em pedaços, né? Quebrada. Não pode fazer fusão de uma fibra toda quebrada, tá? Também às vezes a fibra quebra assim, ó, né? Não dá para fazer fusão de fibra assim. A fibra ela tem que estar retinha, um lado e outro lado. Então, esse vidro tem que ser cortado com perfeição, tá? Esse aqui é o equipamento que faz o corte da fibra. Você bota a fibra aqui dentro, você passa de um lado para o outro, placa, e faz a corte. Estou achando isso aqui não, estou achando isso aqui uma outra máquina de fibra, tá? Mas você tem esse equipamento que você faz isso aqui. Aí você dá um corte perfeito na fibra e vai conseguir uma boa fusão. Em relação à origem da luz, né? Duas fontes de luz podem ser utilizadas, né? Um é o diodo emissor de luz, que é o famoso LED. Claro que não é o LED que a gente tem em casa na nossa lâmpada de LED, tá? São LEDs ultra velozes, excelentes LEDs, tá? Eles têm e temos os lasers. Obviamente, uma fonte de luz de LED é mais barata que uma fonte de luz de laser, tá? As principais características do LED: baixo custo, alta durabilidade e alta eficiência energética, né? Então, ele custa pouco para ser feito, comparado com o laser, claro. Consome muito pouca energia e LED não estraga. A verdade é essa: LED dura para sempre. Tá? Muito raro um LED desse pifar. Né? Então, opção boa e barata para gerar esses sinais. Já o laser, né? Laser, acho que todo mundo conhece, né? É uma fonte de luz colimada que você dispara numa direção bastante específica. O LED gera luz para tudo quanto é lado, né? O laser não, o laser é bem direcional, tá? Então ele é mais caro, ele gasta mais energia, a durabilidade é menor. Tá? Então, comparando os dois, o laser consegue taxa de transmissão maior que o LED, né? O laser pode ser utilizado em fibra monomodo ou multimodo. O LED só pode ser usado em multimodo. O LED não consegue ser direcional a ponto de entrar certinho na fibra. O LED leva a pequena distância, o laser consegue levar a longa distância, né? Cabos submarinos, por exemplo, tem repetidores, tem cabo com repetidor até a cada 120 quilômetros. Né? Então, os repetidores possuem lasers que levam o sinal a 120 quilômetros.
Vida útil no LED longa, do laser média, mas é boa também, né? O LED é insensível à temperatura, o laser, como ele é direcional, ele pode ter problemas com temperatura. O LED é barato, o laser é alto. Com relação ao detetor, né? A detecção é realizada por intermédio de um fotodiodo. Um fotodiodo é um equipamento que, quando recebe luz, ele gera um pulso. Tá? Esse fotodiodo, então, ele necessita de uma quantidade mínima de luz para gerar a corrente necessária. Tá? Então, os padrões, quando são especificados, eles especificam a potência que a luz tem que sair para gerar a luz no fotodiodo. Assim, vamos falar assim, o princípio é o mesmo de células fotoelétricas de poste, né? Poste na rua não tem uma pessoa que sai ligando e desligando ele, né? Ele tem um sensor em cima, fotoelétrico, que quando chega a quantidade de luz cai de um determinado limite, ele liga o poste automaticamente. Placa de energia solar também, a luz bate na placa, gera energia elétrica. O princípio é o mesmo, só que o material é bem mais sofisticado, porque ele tem que gerar, gigabit por segundo, ele tem que gerar gigapulso, giga quantidade de bits de pulsos por segundo. Né? Então, apesar do princípio ser o mesmo, né, é mais sofisticado. Bom, a quantidade, a potência com que o sinal chega no detetor vai determinar a qualidade do sinal recebido. Se eu aumento bastante a potência na origem, eu tenho uma excelente recepção. Então, gerando pulso com potência suficiente na origem, eu tenho uma taxa de erro arbitrariamente pequena. Então, basicamente, a gente pode falar, né, sem erros na fibra ótica. Todo mundo sempre pergunta sobre cabo submarino, então até acrescentei. Tá? Fibra ótica é extremamente importante para conexão de longa distância. Muito antigamente, era cabo de cobre no fundo do mar. Aí, mais recentemente, passou para satélite. Hoje em dia, quem domina as transmissões são fibra óticas no fundo do mar. Então, o principal meio de comunicação atual entre continentes. Tá? Passagem de cabo pelo leito não é novidade, tá? 1850 iniciaram as primeiras passagens de cabo entre Estados Unidos e Europa. Tá? Hoje são amplamente por causa da comunicação de alta velocidade. Então, os sinais são gerados por lasers e transmitidos por cabos óticos monomódulo. Claro, a distância é enorme, tá? Então tem que ser monomódulo. O padrão Ethernet fala em no máximo 2 km, mas se você usar redes Ethernet, mas você consegue criar extensores de rede que vão até 80 km. Então, você pode ligar redes Ethernet por extensores de 80 km sem dificuldade. Então, junto aos cabos submarinos, tá, são colocados no fundo do mar repetidores para amplificação do sinal. Esses repetidores a cada 80 km. Isso aqui é o padrão, né? Mas tem cabos que são lançados com até 120 km. Essa aqui é a estrutura de um cabo submarino. A fibra mesmo está aqui no meio, ó. Né? Então, aqui é o cabo. Vamos falar de fora para dentro, né? Um polietileno, um cabo para segurar. Um mylar, que é uma fita à prova d'água. Cabos de aço, para evitar que os nossos amigos curiosos, tubarão é um bicho muito curioso, tá? Destrua a fibra ótica. Né? Aqui, uma barreira de água de alumínio, outra barreira d'água. Aqui um policarbonato, aqui um cobre, uma parte de cobre. Né? Vaselina, e só lá no núcleo que está o cabo de fibra ótica. E estão alguns exemplos, tá, de imagem. Né? Tem um exemplo de um cabo de fibra ótica. Então, a gente vê a espessura e o que tem que ter para conseguir levar as fibras aqui no meio. O caro não é a fibra. Né? O caro não é a fibra. Isso aqui são navios. Esses navios são específicos, tá, para transmissão de fibra ótica, para lançamento de fibra ótica. Só fazem isso. Tá? Basicamente, é um carretel gigantesco que flutua na água lançando fibra ótica. Tá? E aqui os rolos que tem dentro dele. Aqui é um mapa de transmissão de fibra ótica. Tá? Quem tem acompanhado no noticiário aí tá vendo que está um problema lá em Fortaleza, estão querendo construir uma usina perto dos cabos que tem, o pessoal da internet está preocupado.
repara que basicamente toda a ligação do Brasil com o resto do mundo passa por Fortaleza. Então, um ponto crítico para a gente. Isso aqui são os lançamentos que existem pelo mundo, os principais pontos de passagem de fibra ótica por cabo submarino. Aí, para fechar a matéria, fechar a disciplina, falta só falar de transmissão sem fio. Né? Mas a gente vai falar semana que vem, por causa do horário aí. Tranquilo, gente? Essa parte é bem tranquila. Né? Alguma pergunta aí? Bom, gente, então, né? Era isso que a gente tinha para ver aqui. Então, um bom final de semana para vocês, né? Bom feriado aí na segunda-feira. Aí na sexta que vem a gente se encontra, a gente fecha o conteúdo e a gente conversa sobre a prova. Legal? Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Abraço.